A quarta vara civil especializada em fazenda pública de Gravataí atendeu a um pedido liminar feito pela prefeitura do município e ordenou a interdição de um templo dedicado a Lúcifer até que seja regularizado administrativamente. De acordo com a Justiça do Rio Grande do Sul, a decisão também suspendeu a inauguração do espaço, que estava programada para ocorrer na terça-feira, 13. Em comunicado, a Prefeitura de Gravataí explicou que solicitou a liminar devido à insegurança gerada pela grande repercussão do caso. A solicitação da Prefeitura foi motivada pela falta de alvará de funcionamento, pela ausência de CNPJ constituído e pela insegurança diante da ampla repercussão causada pelo tema. Há 5 dias, a administração municipal negou, em nota, qualquer envolvimento financeiro na construção do templo. Diante da grande repercussão nas redes sociais e dos questionamentos à prefeitura, a administração municipal informa que não tinha conhecimento até então da criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade. Não há qualquer vínculo ou uso de recursos públicos da prefeitura nesse empreendimento. A decisão judicial reconheceu que a liberdade religiosa é um direito fundamental, mas ressaltou que os templos religiosos precisam atender às exigências legais para operar. Considerando a ausência de alvará de funcionamento e a inexistência de um plano de prevenção e proteção contra incêndios, PPCI, para o templo, fica evidente a probabilidade de direito do município de Gravataí. A Justiça também observou que o endereço do santuário, localizado na zona rural de Gravataí, é mantido em sigilo pelos proprietários, o que poderia gerar situações catastróficas. Em vista da notoriedade das notícias divulgadas em todo o país, o que pode atrair um grande público, e considerando a falta de informações sobre as condições de segurança do local, além da localização em área isolada, o que dificultaria qualquer tipo de assistência do poder público, é evidente o perigo de demora, que poderia resultar em situações catastróficas e irreversíveis. A Bíblia é uma fonte rica e complexa de sabedoria, que orienta tanto questões espirituais quanto morais e éticas para aqueles que seguem sua doutrina. A situação descrita no texto, envolvendo a suspensão judicial da inauguração de um templo dedicado a Lúcifer, pode ser vista sob diversas lentes bíblicas. As Escrituras oferecem princípios claros sobre idolatria, a natureza do mal, a importância da ordem pública e as responsabilidades das autoridades civis. A Bíblia reconhece a liberdade de escolha que Deus deu a todos os seres humanos. Desde o início, no Jardim do Éden, Deus permitiu que Adão e Eva tomassem suas próprias decisões, mesmo quando essas decisões os afastaram dele. Gênesis 2, 16, 17. Esse princípio de livre-arbítrio se estende à liberdade religiosa, permitindo que as pessoas escolham a quem ou o que adorar. No entanto, a Bíblia também enfatiza que a verdadeira liberdade não é a liberdade de fazer o que se deseja, mas a liberdade de fazer o que é certo. Gálatas 5, 13. Paulo, ao escrever aos Gálatas, argumenta que a liberdade cristã deve ser usada para servir aos outros em amor, e não como pretexto para o pecado. Embora a liberdade religiosa seja um direito fundamental, a Bíblia adverte que não é uma licença para adorar entidades malignas ou para promover o que é contrário à vontade de Deus. Lúcifer, identificado tradicionalmente com Satanás, é descrito na Bíblia como um anjo caído, que se rebelou contra Deus. Isaías 14, 12, 15. Ezequiel 28, 12, 17. Ele é visto como a personificação do mal, aquele que tenta os seres humanos a se desviarem de Deus e de seus mandamentos. A criação de um templo dedicado a Lúcifer seria, portanto, uma forma de idolatria, condenada repetidamente na Bíblia. Êxodo 23, 6, Deuteronômio 6, 14 e 15. A idolatria é vista como uma violação direta dos mandamentos de Deus e como uma prática que leva à destruição espiritual. A idolatria é descrita na Bíblia como uma grave ofensa contra Deus. A adoração a falsos deuses ou a entidades como Lúcifer é proibida expressamente nos 10 mandamentos. Êxodo 20, 3, 5. Deus é zeloso e não tolera a adoração de ídolos, sejam eles de pedra, madeira ou conceitos como o mal personificado. A idolatria não só afasta o indivíduo de Deus, mas também tem consequências sociais e espirituais negativas. No Antigo Testamento, sempre que o povo de Israel se entregava à idolatria, isso levava à sua queda e ao julgamento divino. Juízes 2, 11 e 15. 2 Reis 17, 7 e 23.
A construção de um templo dedicado a Lúcifer não seria apenas uma questão de liberdade religiosa, mas um ato que, de acordo com a Bíblia, traz consequências espirituais e morais sérias. A Bíblia também fala da importância da ordem e da paz na sociedade. Romanos 13,17 destaca o papel das autoridades governamentais em manter a ordem pública e punir os malfeitores. Paulo instrui os cristãos a obedecer às autoridades, pois elas são estabelecidas por Deus para o bem da sociedade. Nesse contexto, a preocupação da Prefeitura de Gravataí com a segurança e a ordem pública é compreensível. O surgimento de um templo dedicado a uma figura tão polêmica quanto Lúcifer pode gerar medo, insegurança e até mesmo violência, algo que as autoridades têm o dever de prevenir. A Bíblia apoia o papel do governo em proteger a sociedade e garantir que práticas que possam gerar desordem ou perigo público sejam regulamentadas ou, se necessário, proibidas. Como mencionado em Romanos 13, o governo tem a responsabilidade de servir como ministro de Deus para o bem, recompensando aqueles que fazem o bem e punindo aqueles que fazem o mal. Isso inclui garantir que todas as atividades, inclusive as religiosas, sejam conduzidas de maneira que não comprometam a segurança pública ou a ordem social. A decisão judicial de suspender a inauguração do templo até que ele cumpra as exigências legais reflete essa responsabilidade. O governo tem o direito e o dever de regular as atividades para assegurar que elas não coloquem em risco a segurança ou a paz da comunidade. A Bíblia apoia a ideia de que as autoridades têm o dever de garantir que todos os cidadãos, incluindo aqueles que praticam diferentes religiões, cumpram as leis que protegem o bem-estar público. O livro de Provérbios frequentemente aconselha a busca pela sabedoria e pela prudência em todas as ações. Provérbios 3, 21-23. A decisão de manter o endereço do santuário em segredo, bem como a preocupação com a segurança, refletem uma aplicação prática dessa sabedoria. Em um mundo onde a informação se espalha rapidamente, a prudência se torna ainda mais essencial. A Bíblia adverte contra a imprudência e a precipitação. Em Lucas 14, 28-30, Jesus usa o exemplo de alguém que decide construir uma torre sem calcular os custos, alertando sobre a importância de planejar e considerar as consequências antes de agir. A prudência e a sabedoria bíblica sugerem que qualquer iniciativa, especialmente aquelas que podem gerar grande controvérsia, deve ser cuidadosamente planejada para evitar consequências desastrosas. Um dos temas centrais na Bíblia é o equilíbrio entre liberdade e responsabilidade. Enquanto a liberdade é valorizada, a responsabilidade de usar essa liberdade de maneira que honre a Deus e beneficie os outros é igualmente enfatizada. A Bíblia chama os crentes a usarem sua liberdade para o bem. No contexto do templo de Lúcifer, a liberdade religiosa entra em conflito com a responsabilidade de proteger a comunidade e assegurar que as práticas religiosas não se tornem uma ameaça para a paz social. A Bíblia apoia o uso responsável da liberdade, enfatizando que os direitos individuais não devem comprometer o bem-estar da comunidade. A Bíblia instrui os cristãos a resistirem ao mal e a serem vigilantes. 1 Pedro 5, 8-9. Isso inclui opor-se a qualquer forma de idolatria e práticas que possam levar outros a se afastarem de Deus. Paulo, em suas cartas, frequentemente adverte as igrejas contra falsos mestres e práticas que possam corromper a fé. No caso do templo de Lúcifer, a resposta bíblica seria, em parte, uma chamada à comunidade cristã para resistir à disseminação de práticas que glorifiquem o mal. Isso não necessariamente significa violência ou desobediência civil, mas sim um testemunho ativo da fé e uma defesa dos valores cristãos. A Bíblia encoraja os crentes a serem luz em meio às trevas, resistindo ao mal e proclamando a verdade com amor e firmeza. Na Bíblia, há uma distinção entre o papel do Estado e o papel da religião. Jesus disse: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Mateus 22, 21, indicando que o Estado e a religião têm esferas distintas de autoridade. No entanto, isso não significa que o Estado seja indiferente às questões religiosas. A Bíblia reconhece que a moralidade e a ética, muitas vezes enraizadas em princípios religiosos, são essenciais para o bom funcionamento da sociedade. Quando uma prática religiosa ameaça a moralidade pública ou a segurança, o Estado tem a responsabilidade de intervir. A Bíblia sugere que enquanto o Estado deve respeitar a liberdade religiosa, ele também tem o dever de proteger a sociedade de práticas que possam ser destrutivas.
Além das responsabilidades do governo, a comunidade cristã tem o papel de testemunhar a verdade e agir como sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13 e 16. Isso significa que os cristãos são chamados a influenciar positivamente a sociedade, promovendo o bem e resistindo ao mal. No caso do Templo de Lúcifer, a comunidade cristã poderia desempenhar um papel ativo, não só em orar e protestar pacificamente contra a idolatria, mas também em educar a sociedade sobre os perigos espirituais e morais envolvidos. A Bíblia chama os cristãos a serem agentes de transformação na sociedade, promovendo a justiça e resistindo ao mal de maneira que reflita o caráter de Cristo.